Você quer saber mais sobre o método Pomodoro? Você quer saber quando usar, como que você deve usar? Então fica nesse vídeo até o final. O que é o método Pomodoro? Que na verdade não é um método, né? Na verdade é uma técnica de estudos, tá? Porque quando eu falo de método, eu estou falando de um passo a passo, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um método de estudos, né? Mas no caso da Pomodoro, ela não é um método, é apenas uma técnica, né? Então, dentro de um método de estudos, você pode utilizar várias técnicas distintas, né? Como, por exemplo, o estudo espaçado, como, por exemplo, a técnica Pomodoro, como, por exemplo, o estudo por questões, como, por exemplo, enfim. Então, dentro de um método de estudos, dentro do passo a passo que você vai estudar, você pode ter várias técnicas, né? Então, a Pomodoro é uma técnica delas, ok? E aí, primeiro eu vou falar o que é a técnica Pomodoro, depois eu vou falar qual é a importância da técnica Pomodoro, depois eu vou falar sobre quando que você pode utilizar essa técnica Pomodoro, né? Quando que você pode utilizar. E, por último, eu vou falar sobre a técnica Pomodoro, o método. Eu deixei aqui até como título da live Método Pomodoro, porque as pessoas conhecem mais como método Pomodoro, né? E, por último, eu vou falar assim sobre essa técnica adaptada, né? Ou seja, as variações da técnica ou do método Pomodoro, tá certo? Então, o método Pomodoro, ou técnica Pomodoro, consiste em você estudar durante um tempo ali de 25 a 30 minutos, estudo intenso, ou seja, é aquele momento que você está muito focado naquele conteúdo, né? Então, por exemplo, se você está estudando para um concurso público, está estudando algum conteúdo muito denso, né? Um conteúdo que exige máximo de atenção, de foco, então você precisa utilizar um método de estudos. Diferente, por exemplo, de uma leitura recreativa, né? Que seria você pegar um livro e ler, né? Como uma distração, ou se você vai ler uma história. Então, nesse caso, eu chamo de leitura recreativa, ou seja, você não necessariamente precisa utilizar um método de estudos. Por quê? Porque nesse caso é um conteúdo mais leve, é uma leitura menos densa, né? Então, não exige tanta atenção e tanto foco, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma leitura recreativa, né, ler um romance, um drama, uma ficção, etc., você pode, inclusive, utilizar uma leitura dinâmica, né? Porque é um conteúdo mais raso e que não exige tanto foco. Agora, quando você está estudando, por exemplo, direito constitucional, quando você está estudando neurociências, quando você está estudando química, quando você está estudando, enfim, conteúdos densos que exigem o máximo de foco, o máximo de atenção sua, então é importante você utilizar um método de estudos. E aí, nesse caso, a técnica Pomodoro ela te ajuda muito, né? Então, como eu falei, então na técnica Pomodoro você vai estudar por 25, 30 minutos de forma intensa, né? Ou seja, o que é o estudo intenso, que eu chamo? É você focar 100% no texto, fazer uma leitura devagar, né? Grifando palavras-chave, associando ideias, conversando com o texto, você fazer uma leitura imersiva, né? É você entrar em flow durante a leitura. Então isso eu chamo de estudo intenso. Então, como esse estudo intenso ele exige muito foco, e o foco é algo que ele se desgasta à medida que você usa, né? Então, assim, quanto mais você vai focando em algo, mais o seu foco vai ficando desgastado. Então, presta atenção nisso que eu estou falando. O foco, ele é como um músculo, né? Quanto mais você usa, mais ele se desgasta. Então, o foco, ele precisa se recompor. Do mesmo jeito quando você vai para a academia, por exemplo, né? Você está na academia, você vai fazer uma série de musculação. Então, você vai contrair o seu músculo, né? Você vai exigir ao máximo do seu músculo. Vai chegar uma hora que o seu músculo vai falhar, né? Então, nessa hora, você para, descansa e faz uma outra série. Ou seja, você vai regenerar o músculo para fazer uma outra série. Percebe? O foco é a mesma coisa. O foco, ele, quando você está ali lendo um texto que exige um foco atencional, então
Um abraço para meu amigo Lauro, que está aqui assistindo. Então, você precisa utilizar aquele foco e aí, à medida que você vai utilizando, ele vai se desgastando. Né? Então vai chegar uma hora que você não consegue mais focar no texto, você não consegue mais se concentrar na leitura. Né? Então tem pessoas que ela fala assim, Rafael, eu estudo por um tempo, 30 minutos, 20 minutos e já me disperso. E isso é normal de você se dispersar. Por quê? Porque o foco, ele, à medida que você utiliza ele, ele se desgasta. Né? Então ele precisa ser regenerado. Então é por isso que a técnica Pomodoro ela é tão valiosa. Por quê? Porque quando você faz esse estudo de 30 minutos, no modo intenso, no modo focado, aí você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Percebe? Então nessa pausa de 5 minutos, você vai restabelecer o seu foco, você vai regenerar o seu foco. Então percebe a importância da técnica Pomodoro? É como você fazer uma série na musculação. Você vai fazer a série, você precisa fazer uma pausa para o seu músculo se regenerar e você fazer novas séries. Percebe? Então, quando você não faz essas pausas durante os estudos, você tem grande chance de perder o foco, de se desconcentrar da leitura. Né? E esse momento do foco atencional, ele é muito importante. Nesse momento do estudo intenso, ele é muito importante, porque é o momento da captação da informação. É o momento em que você vai receber a informação. Percebe? Então, para você receber essa informação, para essa informação chegar no seu cérebro, você precisa estar com seu foco atencional bem forte, né? E você precisa estar atento, né? Você precisa estar atento, ou seja, existem alguns pré-requisitos que eu vou trazer ao longo do tempo, esses pré-requisitos, né, para você ter um estudo de qualidade. Então, por exemplo, motivação, você precisa estar motivado, sono, você precisa estar, não pode estar com sono, e o foco atencional, tá? Pois bem, então quando você fez lá a sua sessão de estudos de 25 a 30 minutos, você vai fazer aquela pausa de 5 minutos para poder você restabelecer o seu foco. Agora, nesse sentido, eu vou trazer o primeiro erro que muitas pessoas cometem ao utilizar essa técnica Pomodoro. É a pessoa faz a pausa, mas aí ela vai mexer no celular, principalmente, né? Às vezes liga uma televisão, mas principalmente vai mexer no celular. Então, quando você faz isso, você atrapalha o processo de estudos. Você atrapalha o processo quando você faz a pausa, né? Então essa pausa ela é interrompida quando você mexe no celular. Por quê? Porque a ideia da pausa é você justamente restabelecer o seu foco. Se você vai mexer no celular após parar a sessão de estudo, você não está descansando o seu foco. Você não está restabelecendo o seu foco. Por quê? Porque você vai focar no celular, principalmente se for uma rede social. O Daniel está dizendo aí, estou deixando o telefone longe de mim. É isso mesmo. Então a pausa não pode ser usada mexendo no celular, né? Porque você, quando vai olhar principalmente rede social, né? Quando você vai olhar o Instagram, olhar o WhatsApp, você coloca o seu foco ali dentro, naquela rede social. Então, primeiro, você não está restabelecendo o seu foco. E o pior, você está perdendo um momento importante do estudo, que é o momento do estudo da aprendizagem difusa. É o método difuso de aprendizagem, que eu vou falar disso futuramente na próxima live, né? Para a gente aprender, a gente utiliza basicamente dois métodos, né? Que é o modo focado, é quando você foca no texto, foca no conteúdo, e o modo difuso, que é quando você para de focar e aí o seu cérebro vai processar aquelas informações, tá certo? Então, na pausa do método Pomodoro, você precisa processar, o seu cérebro ele precisa processar aquelas informações. E é nesse momento de processar que você aprende. Então, se você mexe no celular, você interrompe esse modo difuso de aprendizagem, que é quando o teu cérebro ele automaticamente ele vai processar ali as informações, ele vai associar ideias. Então, se você mexe no celular, você perde esse momento tão importante, tá? Aí você me pergunta, tá, Rafael, mas então o que eu tenho que fazer no modo difuso, né? Nessa pausa, o que eu tenho que fazer? Olha, você pode beber água, você pode fazer um lanche, você pode conversar com alguém, você pode olhar pela janela,
da sua casa, você pode deitar e olhar para cima, você pode fazer qualquer coisa. A ideia é que você literalmente viaje na maionese. A ideia é que você literalmente deixe o seu cérebro descansar alguns minutinhos. Tá certo? E aí, quando você faz essa sessão de 25 a 30 minutos de estudo intenso, mais essa pausa de 5 a 10 minutos, então você completou um bloco de estudos, tá? Então, quando você for estudar daqui para frente, você não estude mais de forma contínua. Você estude através de blocos. Então, a pergunta que você tem que fazer quando você for estudar é: quantos blocos de estudo você vai fazer por dia? A grande maioria das pessoas, né, a grande maioria, elas fazem a seguinte pergunta: quantas horas por dia eu vou estudar? E isso é um erro. Por quê? Porque não tem a ver com quantas horas você vai estudar. Tem a ver com quantos blocos de estudo você consegue fazer. Percebe? Vamos supor que você tem 6 horas por dia para estudar. Se você passar essas 6 horas estudando de forma contínua, sem fazer pausas, a chance de você esquecer do que você estudou é muito grande. Eu não estou dizendo que você vai esquecer tudo, mas você vai esquecer grande parte dos conteúdos. Por quê? Porque dessas 6 horas, o seu foco atencional ele só ficou ativo ali dependendo do seu nível, mesmo que você seja um estudante avançado, né, que você já tenha intimidade, experiência com os estudos, mas o seu cérebro só vai se manter focado ali por no máximo 1h30, 2 horas, tá? Passou disso, você já perdeu o seu foco. E aí você não vai conseguir assimilar aquele conteúdo. Percebe? Então é por isso que é tão importante você fazer as pausas nos estudos. Então, a partir daqui, você estude por blocos, tá certo? Então o método Pomodoro é isso. Ele vai fazer com que você restaure o seu foco atencional, né? Você vai conseguir ter esse descanso, restaurar o seu foco. E ele vai fazer com que você associe ideias, ele vai fazer com que o seu cérebro associe ideias e assim processe as informações que você acabou de estudar, né? O nosso cérebro ele é uma máquina muito valiosa. Então, quando você estuda da forma correta, através de um método, você potencializa essa aprendizagem. Você faz com que em menos tempo você consiga aprender muito mais. Então, esse é o meu objetivo aqui, é fazer com que você estude melhor, é fazer com que você estude através de um método. Tá certo? Para poder você aprender mais, né? A gente sabe que muitas vezes você tem que estudar e aí trabalha, faz faculdade, então você tem pouquíssimo tempo para estudar. Então aquele pouco tempo que você tem para estudar, você tem que estudar da forma correta. Você tem que estudar utilizando um método, percebe? Mas, pois bem, então eu falei aqui do método Pomodoro, que é quando você estuda 25 minutos, né? Mas aí vem aquela pergunta: Rafael, quando que eu vou utilizar esse método que você acabou de explicar? Quando é que eu vou estudar por 25 minutos? Será se uma pessoa que já é experiente, né, que já tem intimidade com estudos, que já tem intimidade com a leitura, será se ela vai utilizar esse método Pomodoro que eu acabei de falar? 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso? Não. Você só vai utilizar o método Pomodoro dessa forma se você for um iniciante nos estudos. Se você não tiver intimidade com os estudos, tá certo? Então cuidado para não utilizar o método Pomodoro do jeito errado, tá? Se você é um iniciante nos estudos, ou seja, você se distrai fácil, você não consegue se concentrar no que está estudando, aí você utiliza dessa forma: 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. Por quê? Porque depois de 25 minutos, você já vai começar a perder o foco, né? Então é a hora de fazer a pausa. Agora, se você já tem uma certa intimidade com os estudos, se você já consegue estudar, se você já vem num ritmo de estudos há algum tempo, então aí você vai utilizar um método de estudos Pomodoro adaptado. Ou seja, ao invés de você estudar 25 minutos, você vai estudar 40 minutos, 50 minutos, até 60 minutos. Isso eu chamo de nível intermediário, né? Então, quando eu falo de perfil de estudante, eu costumo separar esse perfil do estudante em 3 perfis, em 3 níveis. É o nível iniciante,
É aquela pessoa que está ali começando uma jornada de estudos, que não tem intimidade com os estudos, então eu chamo de estudante iniciante, que aí é nesse estudante iniciante que vai utilizar o método Pomodoro 25 minutos de estudo, né? Mas aí você pode ter o estudante intermediário, é aquele que já está numa rotina, né? Mas está evoluindo. Então esse daí eu recomendo que você, ao invés de 25, estude entre 40 e 60 minutos. No máximo 60 minutos, tá? E aí você vai fazer uma pausa de 10 a 20 minutos, tá certo? Sempre o mesmo raciocínio. Na pausa você fique longe do celular, você deixa o seu cérebro trabalhar, né? Então é realmente o momento de você viajar na maionese, ok? E tem o estudante avançado, né? Que é aquela pessoa que já estuda há muito tempo, que já tem muita intimidade com os estudos. Para essa pessoa, eu recomendo que você faça sessões de até 90 minutos, ou seja, entre 60 e 90 minutos, tá certo? Ou seja, você já consegue estudar por muito tempo, então você vai estudar no máximo 90 minutos. Como eu falei, mais do que 90 minutos, você vai perder o foco, mesmo que você seja um estudante avançado, tá? Então você faz essa sessão de 90 minutos e faz uma pausa ali de 10 a 20 minutos, né? Pode ser uma pausa um pouco maior. E aí, é claro, se você é um estudante avançado, por exemplo, e você tem, sei lá, 6 horas por dia para estudar, então você vai ajustando os seus blocos. Então você vai fazer ali 3, 4 blocos de estudo, né? É sempre dessa forma, tá? Sempre estude através de blocos. E aí você pode me perguntar, mas Rafael, se eu sou um estudante avançado, eu posso utilizar o método Pomodoro estudando 25 minutos para eu focar mais? Né? Porque você pode pensar, então se eu vou perdendo o foco ao longo do tempo, então mesmo que eu seja um estudante avançado, eu só vou estudar por 25 minutos. Né? Você pode, mas perceba que quando você é um estudante avançado e você só estuda 25 minutos, você está quebrando o seu raciocínio. Né? Porque a pausa faz com que você quebre o raciocínio. Então se você consegue pegar uma sessão mais longa, você consegue entrar mais no assunto, você consegue mergulhar mais no assunto. Então é por isso que é tão importante você tomar consciência do seu nível de estudos, se você é um estudante iniciante, intermediário ou avançado, e utilizar o método Pomodoro da forma correta, né? Então, isso aí você só vai saber testando. Você vai perceber na hora que você está começando a perder o foco, né? E aí você vai parar e vai fazer a pausa, tá certo? Não adianta você insistir se você está perdendo o foco, percebe? Então, e também se você já é um estudante avançado e estuda só 25 minutos, também não é tão bom, porque você vai quebrar ali aquele momento, aquela imersão que você tem com o texto, tá? Então, tome consciência do seu nível de estudos e utilize o método Pomodoro de forma eficiente, ok? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá certo? Mas antes de encerrar a live, eu queria falar sobre esse meu livro aqui, ó. É o livro Código da Aprendizagem. Então, todos esses conteúdos que eu falei aqui, todas essas dicas, todas essas técnicas, eu trago nesse meu livro aqui, o Código da Aprendizagem, tá? Que é um livro que você consegue adquirir na Amazon. Se você colocar na Amazon, vai aparecer lá. Por enquanto só tem um livro físico, mas em breve vai ter em PDF também, o e-book, tá? Então você pode colocar na Amazon o Código da Aprendizagem, ou então você vai no link da minha bio no Instagram, que tem também lá o link para você adquirir pela Amazon, tá certo? E além desse livro, ele custa R$46, tá? Ou então você pode falar comigo no direct do Instagram, que eu mando para você pelo correio, tá? E além desse livro, eu tenho mais 2 cursos que eu elaborei, um mais voltado para concurso público, né, que já é um valor menor, já é um curso bem mais rápido. Então, por exemplo, se você está se preparando para o concurso nacional unificado, né, e você quer um método de estudos mais aplicado para o concurso público, né, então nesse curso chama o Código da Aprovação. É um curso que ele custa R$97, ou seja, é um preço simbólico. Você ainda pode dividir em 10 vezes,
tá? Esse curso ele está hospedado na Hotmart, então você tem toda a garantia. Se você não gostar do curso, se você começar a assistir e não gostar, você tem até 7 dias para cancelar o seu curso, você recebe seu dinheiro de volta, né? E nele você vai ter técnicas que vão te ajudar a ser aprovado no seu concurso público, né? Lembrando que o concurso público é uma jornada de estudo de curto prazo, né? Então, por exemplo, o concurso nacional unificado ele vai acontecer daqui a 2 meses, né? Agora em maio. Então você não tem como estudar, fazer uma jornada completa, né, de estudo, estudar todos os conteúdos, não. Então já são estratégias diferentes, tá? Então esse curso ele é direcionado para quem vai fazer concurso público. Ele também está no link da minha bio, ou então você fala comigo no direct que eu mando o link para você. E o meu outro curso, que é esse sim, já é um curso mais completo, que inclusive traz também na forma de módulo esse curso voltado para concurso público, né? Mas aí esse outro curso o nome do curso é o mesmo nome do meu livro, né, que é o Código da Aprendizagem. Já é um curso bem mais completo. Ele traz todo o meu método de estudos. Para você ter ideia, são 9 módulos, né? E ele custa R$ 497, também em 10 vezes. Também está na Hotmart. E você também tem toda a garantia, você pode todo o suporte, né? Então, se você está numa jornada de estudo, se você por algum motivo precisa estudar de forma eficiente, precisa otimizar o seu tempo de estudos, então ferramentas tem, né? Tem meu livro, tem meu curso, enfim. E se você não quiser adquirir nada, se você não está em condições agora de adquirir curso ou livro, me acompanhe aqui nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que eu trago muito conteúdo gratuito que com certeza vai te ajudar, ok? Então espero que você tenha gostado dessa live. Compartilhe essa live com outras pessoas e semana que vem tem mais, tá certo? Forte abraço, tchau, tchau.